tá aí um pastor que está ganhando muito meu respeito, né? Que é o pastor Osiel Gomes, né? É, ele tem sido aí um dos pastores aí a confrontar muitas coisas, muitas firulas, né, que a Assembleia de Deus defende, né? E ele declarou aí em um dos vídeos, né, que ele faz alguns reels para o perfil dele no Instagram, que Jesus não fundou a Assembleia de Deus, né? E na fala ele ainda confronta o sectarismo religioso, né, divisões no meio evangélico. Não só no meio evangélico, essas divisões é, partem mais, vem mais da parte da Assembleia de Deus, né? Para quem não sabe, pessoa que congrega na Assembleia de Deus sabe disso muito bem, que você é proibido, né, de visitar outras igrejas, né? Outras denominações, podemos assim dizer. E se você for visitar e eles souberem, você é intimado, né, você tem que prestar um depoimento ao pastor, né? Você tem que justificar, né? Por que você foi em outro, como que se chama? Eles chamam lá, eles dão um nomezinho, né? Cercado de ovelhas, é outra coisa, né? É outra coisa que eles chamam, né? Enfim, você tem que dar explicações porque saiu do cercadinho lá, né? Então você tem que chamar lá o cabeçudo lá, o líder lá, né? Seja presbítero, diácono, líder de área, que se chama coordenador, algo desse tipo. E você tem que prestar as devidas explicações, né? Porque eles são donos da tua alma, né? E são eles que são donos lá. Se você tem a carteirinha de membro deles, ali é o registro, né? O registro de compra e venda, né? Que você vendeu sua alma para eles. Cara, quando Jesus estava aqui, né? Jesus disse o seguinte, né? Em breve vão ser, né, um rebanho, um só pastor, né? Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E eu as conheço e elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna. E em breve será um só pastor e um só rebanho, né? Essas divisões, essas dissensões que existem no meio, eu costumo dizer, a igreja evangélica é a religião que mais divide, né, as pessoas. Dividem entre si mesmo, né? Ele não divide além das outras religiões, eles não só separam das outras religiões, eles separam do próprio meio deles mesmo, né? É sempre uma igreja saindo de dentro da outra. Ninguém sabe qual é a certa, né? As variantes da Assembleia de Deus são várias. Abreu e Lima, Sul Fluminense, Perus, Assembleia de Deus Pentecostal não sei de que, Assembleia de Deus Pedra Viva, e assim vai, né? São muitas Assembleias de Deus, todas saíram da Assembleia de Deus, de duas, a saber, a Assembleia de Deus fundada pelo Gunnar Vingre, que é a Madureira, e a Assembleia de Deus, que é a Belém, né? Que são as oficiais mesmo. Todas as outras saíram dessas duas igrejas. Não foi saindo de dentro da outra. Aí eles começam a dizer que não, o problema é a teologia de tal igreja. Aí um pastor se rebela com o outro e funda a igreja usando o título da Assembleia de Deus, e assim vai, né? Mas as oficiais mesmo, né? A líder, né? De toda essa panelinha aí, de todas essas coisas, de todas essas liturgias, de todas essas frescurinhas, é a Assembleia de Deus, é o Ministério Belém e a Madureira. E assim, uma igreja está saindo da outra, né? E como uma vai saindo da outra, muitas vezes por rebeliões, né? Rebeliões que acontecem dentro das igrejas. Eu vou até explicar para vocês como acontecem as rebeliões dentro da igreja evangélica. Eu acho que vou ter que fazer um vídeo grande sobre isso. Mas enfim, acontece a rebelião lá, o pastor se rebela contra o outro, né? E ele não vai pescar na rua, ele não vai pregar nas aulas para ganhar almas, né? Para ganhar outras pessoas para Jesus. Ele vai ali, ele tem um grupinho que apoia a decisão dele, né? E ele sai aliciando jovens, sai aliciando irmãos de mais idade, sai aliciando obreiros, né? Olha, você tá quanto tempo com o pastor falando de tal, né? Estou há
10 anos. 10 anos. Que cargo você ganhou? Não ganhei cargo nenhum. Se tu vir pra minha igreja, tu vai ganhar cargo tal, né? Tá quantos anos como presbítero? 20 anos, né? Já tá na hora de virar evangelista. Se tu vir pra minha igreja, tu vai virar evangelista. E assim sai, né? Eles vão convocando, formando, né? Um grupinho para saírem e se derivarem em uma nova igreja, né? E como a Assembleia de Deus já sofreu isso durante muitos anos, às vezes até enche o saco, né? Sempre um pastor, um obreiro sai da Assembleia de Deus e funda uma igreja nova usando o rótulo da Assembleia de Deus. Aí os caras não perdoam também, né? Tu quer ir pra minha igreja? Tu quer ir para outra igreja? Tu vai ter que dar satisfação ao pastor, né? E se você for para outra igreja tal, você vai ser disciplinado, né? Especialmente se for denominação diferente. Aí, amigo, o bicho pegou. Se você for da Assembleia de Deus, for para uma igreja como uma igreja tradicional, podemos assim dizer, como a presbiteriana, você vai receber uma chamada, você vai ficar de banco e você não vai poder, além de exercer seus privilégios dentro da igreja, você vai ficar proibido de tomar Santa Ceia ou proibido de cantar, de ter oportunidade, essas coisas, né? Então, para você ver, amigo, como funcionam as coisas. E a fala do pastor Ziel aí, ele está criticando exatamente esse tipo de atitude por parte de muitos líderes da Assembleia de Deus, de que você tem que proibir membros de irem fazer visitas em outras denominações, né? O pastor Ziel, né, ele critica essa fala, e o que eu já vinha criticando desde que muitos anos que eu fiquei na Assembleia de Deus, eu achava essa medida deles, né, muito errada, né? Porque se somos todos irmãos, se vamos todos para o mesmo céu, né? Se todos somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, então, amigo, não tem problema nenhum de você frequentar a igreja de outra pessoa, contanto que seja uma igreja que pregue a verdade, né? Que esteja em sintonia com as escrituras, não vejo problema nenhum. Agora, se você vai para uma igreja onde está lá um herege falando o mesmo tipo de coisa que não está na Bíblia, aí realmente essa medida deve ser aplicada. Mas quando é uma igreja que tem a mesma forma de doutrina, a mesma visão da igreja que você faz parte, eu não vejo problema nenhum em você frequentar outras determinadas denominações, né? Isso que ele falou não é nenhuma novidade, né? Muitos pregadores pregam isso durante anos, mas esse pastor, o Ziel, ele pode sofrer até um boicote, né? Por parte dos líderes da Assembleia de Deus, se continuar pregando esse tipo de coisa, né? E não é a primeira coisa contra os usos e costumes que o pastor Ziel prega. Ele já pregou várias coisas da Assembleia que ele próprio condena, acha errado, dentro dos cultos da Assembleia de Deus, né? Então, o pastor Ziel, ele fica atento, né? Ele tem que ficar de olhos abertos aí, atento aí, porque se ele continuar falando essas coisas, né, ele pode sofrer aí um boicote, ele pode perder o cargo dele, enfim, né? Então, amigos, esse foi o vídeo de hoje, né? Se você quiser opinar alguma coisa, deixa nos comentários, abre de comentário livres para você comentar. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, que isso é muito importante para dar engajamento aqui no canal, beleza? Até a próxima.